Bem-vindos ao Relator Sombrio. Hoje, vamos mergulhar em um dos casos mais perturbadores da história criminal brasileira. Uma história que se passa sob a fachada de uma cidade que se vendia como um paraíso, mas que escondia um inferno particular para os mais vulneráveis. Vamos desvendar a mente e os crimes de Marcelo Costa de Andrade, o homem que a mídia apelidou de Vampiro de Niterói. A verdade por trás de seus atos é mais complexa e assustadora do que qualquer ficção. E o que você vai descobrir hoje vai te surpreender e talvez te perturbar profundamente. Fique conosco. No início dos anos 90, a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, esforçava-se para construir uma imagem de prosperidade e tranquilidade. Apelidada de Cidade Sorriso, ela se destacava no cenário nacional por sua crescente qualidade de vida e uma aparente preocupação com o meio ambiente. Era o retrato de um Brasil que queria dar certo, um lugar onde o valor dos imóveis subia e a promessa de um futuro melhor parecia ao alcance de quem podia pagar por ela. No entanto, essa fachada de ordem e riqueza escondia uma realidade brutal, uma fratura social profunda que sangrava longe dos cartões postais. Nas periferias esquecidas e nos municípios vizinhos, como Itaboraí, uma série de assassinatos de crianças se desenrolava em silêncio, uma epidemia de horror ignorada pela maioria. Essas mortes não geravam manchetes de grande valor nos jornais, pois as vítimas não tinham nome, não tinham família, não tinham dinheiro. Eram invisíveis. Essa dissonância brutal entre a imagem pública de Niterói e a violência que vitimava os mais indefesos é o palco onde nossa história se desenrola. E no centro deste palco escuro, movendo-se pelas sombras, estava Marcelo Costa de Andrade. Para o grande público, ele se tornaria o Vampiro de Niterói, uma alcunha que capturava o horror e a repulsa de uma nação inteira. Mas esse título, embora impactante, simplificava demais a questão. Reduzia um complexo quebra-cabeça psicológico a uma figura de contos de terror. A verdade é que Marcelo não era apenas um monstro. Ele era o produto de uma equação terrível, uma confluência trágica de fatores que, somados, resultaram em uma catástrofe humana. Para entender de fato o caso do Vampiro de Niterói, não podemos olhar apenas para a mente de um assassino. Precisamos analisar a tempestade perfeita que o criou. Primeiro, uma infância que foi um catálogo de horrores, traumas extremos, abuso e uma negligência tão profunda que é difícil de imaginar. Uma infância roubada que fermentou dentro dele transtornos psicológicos e parafilias severas. Segundo, um contexto social devastador. Um país em crise econômica aguda, com um Estado ausente, que produziu uma legião de vítimas perfeitas. Os meninos de rua, crianças que não valiam nada para um sistema que já havia desistido delas. E terceiro, um sistema legal e psiquiátrico que foi levado ao seu limite, confrontado por um indivíduo que era, ao mesmo tempo, um doente mental grave e um psicopata de periculosidade irrecuperável. A história de Marcelo Costa de Andrade é a crônica de uma falha coletiva, e o preço dessa falha foi pago com o sangue de inocentes. A vida de Marcelo Costa de Andrade, nascido em 2 de janeiro de 1967, não começou com um único evento traumático. Ela foi uma sucessão implacável de feridas que nunca cicatrizaram. Sua história tem início na Rocinha, uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, em um lar que era tudo, menos um refúgio. O ambiente familiar era um campo de batalha diário. A mãe, uma empregada doméstica, que lutava para conseguir o mínimo de dinheiro para sobreviver, e o pai, um alcoólatra consumido pela violência que a agredia com frequência. O som das brigas e da violência era a trilha sonora de seus primeiros anos de vida. Quando seus pais se separaram, Marcelo tinha apenas 5 anos. Para muitas crianças, a separação poderia significar o fim do conflito, mas para ele foi apenas o começo de um exílio ainda mais cruel. Enviado para o Ceará para morar com os avós maternos, o cenário mudou, mas a violência permaneceu, talvez ainda mais severa. Marcelo relataria mais tarde ter sido vítima de espancamentos brutais, uma rotina de dor que marcou seu corpo e sua mente em desenvolvimento.
Quando retornou ao Rio de Janeiro, o ciclo de abuso continuou. Ele passou a viver com novos parceiros de seus pais, homens que perpetuaram os maus tratos. Foi nesse período de caos absoluto, sem qualquer figura de proteção ou afeto, que o evento mais definidor de sua psicogênese aconteceu. Ele foi abusado sexualmente por um homem mais velho. Este não foi apenas mais um trauma, foi o catalisador. A peça que parece ter torcido sua psique de forma irreversível, moldando a natureza específica e terrível da violência que ele um dia infligiria a outros. A conexão entre o que Marcelo sofreu e o que ele se tornou é terrivelmente direta. A psicologia forense está repleta de estudos que mostram a forte correlação entre abuso na infância e o desenvolvimento de comportamentos violentos na vida adulta. Os crimes de Marcelo podem ser vistos como uma repetição compulsiva e doentia de seus próprios traumas. Ao se tornar o agressor, ele buscava, de uma forma distorcida, reaver o controle e o poder que lhe foram violentamente roubados. Ele, que foi a vítima indefesa, agora se tornava o predador todo-poderoso. A escolha de meninos como suas vítimas é um espelho sombrio de sua própria vitimização por uma figura masculina. A violência extrema que ele aplicava era a projeção de toda a raiva, toda a impotência e todo o terror que sentiu e que nunca conseguiu processar. Seus crimes não foram atos aleatórios de maldade. Foram uma reencenação macabra de sua própria biografia, uma tentativa desesperada e patológica de dar sentido a uma dor insuportável, transformando-a em dor para os outros. O alto preço de sua infância destruída seria pago por 14 outras crianças. A adolescência de Marcelo foi uma continuação de sua jornada de rejeição. Cada instituição que deveria oferecer-lhe uma chance, um caminho, acabou por empurrá-lo ainda mais para a margem. Matriculado em um colégio interno para meninos, a esperança de um ambiente estruturado rapidamente se desfez. Ele não conseguia se adaptar. Seu desempenho acadêmico era baixo e seu comportamento, retraído e desconfiado, o transformou em um alvo fácil. Os colegas o assediavam constantemente, rotulando-o de retardado, um insulto que cimentou seu sentimento de inadequação e solidão. A escola, que deveria ser um lugar de aprendizado e segurança, tornou-se mais uma arena de humilhação. Aos 14 anos, a instituição o descartou. Não por uma infração grave, mas por uma regra burocrática e fria. O internato só acolhia crianças até aquela idade. Sem aviso, sem preparação, sem qualquer plano para o seu futuro, Marcelo foi simplesmente expulso. Esse ato de exclusão institucional foi o empurrão final para o abismo. Sem família para acolhê-lo, sem qualquer rede de segurança social, ele foi lançado à própria sorte. E nas ruas do Rio de Janeiro, a única moeda de troca que ele possuía era seu próprio corpo. Marcelo passou a se prostituir para sobreviver, para conseguir algum dinheiro para comer. Sua vida nas ruas foi uma nova camada de trauma. Ele relatou ter tentado o suicídio após ser forçado por um cliente mais velho a assumir um papel sexual passivo, um evento que o humilhou e o perturbou profundamente. Uma breve passagem pela FEBEM, o sistema de detenção juvenil da época, foi apenas um interlúdio ineficaz. O sistema, superlotado e com poucos recursos, não tinha ferramentas para lidar com um jovem tão psicologicamente danificado. Meses depois, ele fugiu e retornou à única vida que conhecia, a prostituição. A trajetória de Marcelo Costa de Andrade é a crônica de uma falha sistêmica monumental. Cada pilar da sociedade que deveria ampará-lo ruiu sobre ele. A família foi a fonte do trauma original. A escola reforçou sua autoimagem negativa e o expeliu. O Estado, através de suas políticas institucionais arbitrárias, o empurrou para a exploração sexual, e o sistema de justiça juvenil foi incapaz de contê-lo ou oferecer qualquer tipo de ajuda real. Marcelo é um produto extremo de um sistema quebrado, um exemplo trágico do que acontece quando todos os mecanismos de proteção social entram em colapso. Ele não nasceu um monstro. Ele foi meticulosamente construído, peça por peça, pela indiferença e pela falha de uma sociedade inteira.
Para entender como um jovem psicologicamente destruído se transformou em um dos mais prolíficos assassinos em série do Brasil, precisamos olhar para o cenário do país no início dos anos 90. O Brasil saía da chamada década perdida, um período de estagnação econômica, recessão e uma hiperinflação que corroía o poder de compra e a esperança da população. O valor do dinheiro se desfazia da noite para o dia. Em 1990, o governo de Fernando Collor de Mello assumiu o poder com uma agenda de políticas neoliberais radicais, prometendo modernizar o país sob o lema de um Estado mínimo. Na prática, isso significou um corte drástico no investimento em políticas públicas e redes de segurança social. O resultado foi uma catástrofe para os mais pobres. Nas grandes cidades como Rio de Janeiro e Niterói, a crise econômica tinha um rosto: o rosto de milhares de crianças e adolescentes vivendo nas ruas. Os meninos de rua eram o sintoma mais visível do fracasso do Estado. Vítimas da desestruturação familiar causada pela pobreza extrema, eles eram empurrados para as ruas em busca de qualquer meio de sobrevivência. Para a sociedade e para a mídia da época, essas crianças não eram vistas como vítimas, mas como uma ameaça. Eram associadas à criminalidade, à delinquência, a uma sujeira que precisava ser limpa. Essa desumanização, essa percepção de que eram descartáveis, os transformava em alvos perfeitos. Não apenas para grupos de extermínio, um fenômeno sombrio e documentado daquele período, mas também para predadores sexuais como Marcelo, que viu nesse exército de crianças invisíveis a oportunidade ideal. A carreira criminosa de Marcelo não foi apenas oportunista, ela foi simbiótica com as falhas sociais de sua época. O colapso da rede de proteção social criou para ele um campo de caça perfeito. Seu método de operação dependia inteiramente da vulnerabilidade e da invisibilidade de suas vítimas. Ele se aproximava com promessas simples, mas irresistíveis para uma criança faminta: comida, doces ou algumas notas de dinheiro, cujo valor era imenso para quem não tinha nada. O desaparecimento de um menino de rua raramente causava alarme. Com laços familiares frágeis ou inexistentes, quem daria por sua falta? Quem investigaria? A percepção social de que essas crianças eram um problema e não vítimas criava um clima de impunidade que permitia a Marcelo agir livremente, mês após mês. Sua patologia e o contexto social se alimentaram mutuamente. Ele não poderia ter assassinado 14 crianças em apenas 8 meses se não existisse essa classe de vítimas desprotegidas, desumanizadas e sem valor aos olhos da sociedade. Seus crimes, portanto, são uma acusação não apenas contra um homem, mas contra uma nação que havia virado as costas para seus próprios filhos. Antes de prosseguirmos para a análise detalhada dos crimes e do método aterrorizante do vampiro de Niterói, se esta investigação profunda sobre as raízes da violência está sendo importante para você, considere deixar o seu like. É um gesto simples, mas que ajuda o relator sombrio a continuar trazendo casos complexos como este. A metodologia criminal de Marcelo Costa de Andrade era uma mistura assustadora de astúcia predatória e uma compulsão ritualística que se repetia a cada crime. Sua escolha de vítimas era específica e consistente. Meninos com idades entre 6 e 13 anos, quase sempre em situação de rua ou de extrema pobreza, crianças cuja confiança era barata de se comprar. O processo de ataque seguia um padrão macabro. Ele os abordava em locais de grande movimento, como a Estação das Barcas em Niterói, onde a multidão ajudava a mascarar suas intenções. Com uma abordagem mansa e promessas de comida ou dinheiro, ele rapidamente quebrava qualquer barreira. Uma vez que a confiança da criança era conquistada, ele a convencia a segui-lo para um local isolado, um matagal, uma praia deserta, um terreno baldio, lugares onde ninguém poderia ouvir os gritos. Nesses locais, a máscara de bondade caía e a violência explodia. A sequência dos atos era quase sempre a mesma. Primeiro, a tentativa de abuso sexual. A resistência da vítima, o não de uma criança aterrorizada, era o gatilho para o homicídio.
Ele matava com uma brutalidade avassaladora, usando o que estivesse à mão: estrangulamento com as próprias mãos, espancamento, apedrejamento. A morte, no entanto, não era o fim. Era apenas uma etapa de seu ritual. Com o corpo sem vida, ele praticava a necrofilia. Para sua mente doentia, o cadáver oferecia a gratificação sexual sem o risco de rejeição ou resistência, algo que o aterrorizava. E então, vinha o ato que lhe rendeu a fama e o apelido: o vampirismo. Ele bebia o sangue de suas vítimas. Em seus depoimentos, ele daria uma explicação delirante para esse ato. Ele acreditava que, ao beber o sangue, ele se tornaria tão bonito e puro quanto elas. Era uma tentativa grotesca de purificação através do horror. Em pelo menos uma ocasião, ele foi ainda mais longe, mutilando o corpo e decapitando a vítima. Os crimes de Marcelo não eram simples atos de violência. Eram performances ritualísticas complexas, cada passo cuidadosamente desenhado para satisfazer suas necessidades psicológicas mais profundas. O ato de atrair e dominar as crianças era um exercício de poder, a inversão total de sua própria experiência de impotência na infância. A necrofilia lhe proporcionava um parceiro sexual seguro, que não podia julgá-lo ou rejeitá-lo. O vampirismo revela um pensamento mágico, delirante. Era uma tentativa de absorver a inocência que lhe foi roubada, como se pudesse, através do sangue, lavar a própria sujeira. Cada crime funcionava como uma autoterapia patológica, um ritual sombrio e compulsivo através do qual ele tentava, por um breve momento, organizar o caos dentro de sua mente. E a cada vez que o ritual terminava, a compulsão retornava mais forte, exigindo um novo sacrifício, um novo pagamento em sangue inocente. A onda de assassinatos de Marcelo Costa de Andrade foi um verdadeiro frenesi de violência, concentrado em um período de apenas 8 meses, entre abril e dezembro de 1991. Sua compulsão era insaciável, levando-o a matar repetidamente, deixando um rastro de 14 vítimas infantis. Em sua confissão, ele assumiria a autoria de 13 desses crimes, dos quais a polícia conseguiu confirmar a identidade de 8. A série de terror começou em abril de 1991. Ao voltar do trabalho, Marcelo avistou um menino vendendo doces em uma avenida. Usando sua tática padrão, a promessa de um pequeno valor em dinheiro e a invenção de um falso ritual religioso, ele atraiu o garoto para um matagal. Quando o menino percebeu a real intenção e resistiu à tentativa de abuso, Marcelo o atacou com pedras, o asfixiou e, depois de morto, o estuprou. Em sua confissão, ele diria com uma frieza assustadora que, a partir daquele momento, simplesmente não conseguiu mais parar de matar. Um dos casos mais detalhados por ele foi o de Anderson Gomes Goulart, de 11 anos. Após esmagar a cabeça do menino com uma pedra, em um ato de sadismo calculado, ele recolheu o sangue que escorria em uma vasilha para beber mais tarde, como se guardasse um troféu macabro. O custo de uma vida humana para ele era 0. O valor estava apenas na satisfação de seu ritual. Em junho de 1991, ele encontrou Odair José Muniz dos Santos, também de 11 anos, pedindo esmolas. A promessa de dinheiro foi a isca. Ele levou Odair para um campo de futebol abandonado. Lá tentou abusar do menino, mas diante da incapacidade de consumar o ato, o estrangulou. Sua confissão sobre este crime é reveladora de sua mente fraturada. Eu não percebi se ele estava vivo ou morto quando o violei. Não consegui me satisfazer e apertei sua garganta mais uma vez para ter certeza de que sua alma iria para o céu. Chocantemente, após o assassinato, Marcelo foi para casa, jantou tranquilamente e retornou mais tarde ao local do crime. Lá, em um ato final de profanação, decapitou o corpo do menino. Ele justificaria a decapitação como uma vingança pelo que fizeram com ele no internato, conectando diretamente um de seus atos mais bárbaros a um trauma específico de seu passado. A matança continuou vítima após vítima até dezembro de 1991, quando ele cometeu seu último e mais audacioso crime.
Ele abordou os irmãos Ivan Medeiros de Abreu, de 6 anos, e Altair Medeiros de Abreu, de 11. O ataque resultaria na morte do pequeno Ivan, mas pela primeira vez haveria uma testemunha, um sobrevivente. A fuga de Altair e sua denúncia seriam o ponto final no reinado de sangue do vampiro de Niterói. A análise da psique de Marcelo Costa de Andrade é um mergulho em um labirinto de perversidade, sadismo e delírios religiosos. Frequentador da Igreja Universal do Reino de Deus por cerca de 10 anos, ele não encontrou na religião um caminho para a redenção, mas sim um arsenal de justificativas para seus impulsos mais sombrios. Ele distorceu seletivamente os preceitos religiosos para construir uma narrativa que não apenas permitia, mas que, em sua mente, santificava seus atos. Ele alegava ter ouvido em um sermão que crianças que morrem ganham o reino dos céus. A partir dessa premissa, ele ergueu uma lógica bizarra e autoindulgente. Ao matar meninos, ele não era um assassino, mas um salvador. Ele estava enviando anjos para o paraíso, um ato de misericórdia. Essa fantasia de ser um agente divino permitia-lhe criar uma moralidade particular. Ele matava crianças para salvá-las, mas não matava adultos, pois estes poderiam ir para o inferno. No entanto, esse delírio religioso se chocava frontalmente com a natureza de seus crimes. A violência sexual, a necrofilia, o vampirismo, a mutilação, nada disso se encaixa em um ato de salvação. Essa contradição flagrante aponta para a verdadeira função de sua religiosidade. Não era a motivação real, mas um sofisticado mecanismo de defesa psicótico. Era uma racionalização construída a posteriori, uma camada de verniz sagrado para que seu ego pudesse tolerar os desejos monstruosos que emergiam de seu inconsciente. Seus impulsos primários eram sexuais e sádicos, com raízes profundas em seus traumas. A narrativa do Salvador funcionava como uma licença para matar, um alvará divino para cometer atos de extrema depravação. As vozes que ele alegava ouvir, ordenando que matasse, são um sintoma clássico de um transtorno psicótico como a esquizofrenia. Essas vozes serviam para externalizar a responsabilidade, transferindo a culpa de seus desejos para uma força externa, incontrolável. Em sua mente doente, a religião não foi uma fonte de conforto, mas uma ferramenta, uma arma que ele usou para tornar o impensável, permissível. As avaliações psiquiátricas oficiais de Marcelo, conduzidas por múltiplos especialistas ao longo de décadas, pintam o retrato de uma mente irremediavelmente quebrada. O consenso dos diagnósticos é claro: ele não era, e não é, plenamente capaz de compreender a natureza de seus atos. Os peritos apontaram para uma comorbidade rara e extremamente perigosa. Deficiência mental leve, combinada com uma doença mental grave que mistura traços de esquizofrenia e psicopatia. É a união desses dois mundos que explica o paradoxo de Marcelo. Por um lado, os elementos psicóticos, os delírios de ser um salvador, as alucinações auditivas, as vozes. Esses sintomas indicam uma clara ruptura com a realidade, característica da esquizofrenia. Foi este componente que fundamentou a decisão da justiça de considerá-lo inimputável. Pela lei brasileira, sua doença mental o impedia de ter plena consciência do caráter criminoso de suas ações. Ele não estava no controle. Por outro lado, ele exibe todos os traços clássicos de um psicopata. Durante os interrogatórios mostrou-se frio, calculista, desprovido de qualquer remorso ou empatia. Pior, ele sentia um prazer evidente em chocar os investigadores, narrando os detalhes mais gráficos de seus crimes, enquanto observava, com interesse clínico, as reações de horror em seus rostos. Essa ausência de afeto, a incapacidade de controlar impulsos e a necessidade de gratificação imediata são a assinatura da psicopatia. Psiquiatras forenses o descreveram como irreparável, um indivíduo que, embora entenda intelectualmente os fatos, é incapaz de processar seu peso moral ou emocional. Essa coexistência de esquizofrenia e psicopatia
cria um indivíduo singularmente perigoso e resistente a qualquer tratamento. A psicose pode ser parcialmente controlada com medicamentos, o que explica seu comportamento geralmente calmo dentro do hospital psiquiátrico. Contudo, não existe tratamento ou cura para a psicopatia. É um transtorno de personalidade profundo e imutável. A psicose o torna legalmente insano, enquanto a psicopatia o torna permanentemente perigoso. Este é o dilema que Marcelo Costa de Andrade representa. Ele foi absolvido de seus crimes por ser doente, mas o consenso de todos os especialistas que o avaliaram é um só: ele jamais poderá ser libertado com segurança. O custo de um erro de avaliação seria, muito provavelmente, pago com novas vidas. O reinado de terror de Marcelo chegou ao fim em dezembro de 1991, não pela astúcia da polícia, mas pela coragem de uma criança. Seu último ataque deixou uma testemunha, um sobrevivente que carregaria as cicatrizes daquele dia para sempre. Em 12 de dezembro, ele abordou os irmãos Altair, de 11 anos, e Ivan, de 6, perto da estação de Niterói. As crianças, que haviam saído para tentar conseguir algum dinheiro ou comida, foram presas fáceis. A promessa de 3.000 cruzeiros, uma pequena fortuna para eles, em troca de ajuda para um ritual religioso, foi suficiente para convencê-los. Marcelo os levou de ônibus até uma área deserta perto do viaduto do Barreto. Lá, a farsa acabou. Ele tentou beijar Altair, o mais velho, que, aterrorizado, conseguiu fugir por um instante. Mas Marcelo o alcançou e o derrubou. Atordoado e paralisado pelo medo, Altair foi forçado a assistir à cena mais horrível de sua vida: Marcelo abusando sexualmente e estrangulando seu irmão mais novo, Ivan. Após o assassinato, com uma frieza surreal, Marcelo disse a Altair que o irmão estava apenas dormindo. Dominado pelo terror, Altair passou a noite ao lado do assassino de seu irmão. Marcelo chegou a se oferecer para morar com ele. Na manhã seguinte, em um momento de distração, Altair viu sua chance e correu. Correu pela vida. Ao chegar em casa, o medo o fez mentir, dizendo apenas que havia se perdido de Ivan. Mas o peso do segredo era grande demais. Dias depois, ele confessou tudo à sua irmã mais velha, revelando o abuso, o assassinato e o local onde o corpo do pequeno Ivan estava. A polícia foi acionada. Guiados pela criança traumatizada, os policiais encontraram o corpo. A prisão de Marcelo aconteceu em 18 de dezembro de 1991. Ele não se surpreendeu, não resistiu. Confessou o crime imediatamente e, nos interrogatórios que se seguiram, admitiu ser o autor de uma longa lista de outros assassinatos de crianças, tudo isso sem demonstrar um pingo de remorso. O processo judicial correu na 4ª Vara do Tribunal do Júri de São Gonçalo. O Ministério Público o denunciou pelo assassinato de Ivan, qualificado por motivo torpe e uso de meio cruel, e por estupro de vulnerável. A questão central do julgamento nunca foi se ele era o culpado. Isso ele nunca negou. A questão era sua sanidade. Os laudos psiquiátricos foram unânimes e devastadores. Marcelo era portador de uma grave doença mental que o tornava, à época dos crimes, inteiramente incapaz de entender o que estava fazendo. Com base nisso, o tribunal o declarou inimputável. A consequência não foi uma pena de prisão, mas uma absolvição imprópria. Em vez de uma cela, seu destino seria uma medida de segurança: a internação obrigatória em um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico por tempo indeterminado. A justiça considerou que ele não era um criminoso a ser punido, mas um doente a ser tratado e contido. Desde 1993, o mundo de Marcelo Costa de Andrade se resume aos muros de instituições psiquiátricas forenses. Primeiro, no Hospital Heitor Carrilho, no Rio de Janeiro. Lá, seu comportamento era um paradoxo. Para os funcionários, era um paciente calmo, exemplar. Chegou a atuar como DJ em bailes de forró organizados para os internos, uma imagem bizarra que contrasta violentamente com seus crimes. Mas nas conversas com os psiquiatras, a escuridão persistia. Ele afirmava consistentemente que as vozes não iam embora, que continuavam a ordená-lo a mandar crianças para o céu.
Em 1997, ele quebrou a rotina de tranquilidade ao conseguir escapar da instituição. Foi recapturado dias depois, um lembrete assustador de que a calma era apenas superficial. Depois da fuga, foi transferido para o Hospital de Custódia Henrique Roxo, em Niterói, onde permanece isolado até hoje. Ao longo de mais de 3 décadas, Marcelo passou por incontáveis reavaliações psiquiátricas. A lei exige que sua periculosidade seja testada periodicamente. O resultado foi sempre o mesmo. Todos os laudos, sem exceção, reafirmaram o diagnóstico original. Ele é incapaz de ser reintegrado à sociedade. Os maiores especialistas do país o consideram irreparável. Seu tratamento pode aliviar os sintomas da psicose, mas a psicopatia, o núcleo frio de sua personalidade, não tem cura. Como disse a promotora responsável por seu caso, ele não tem condições de sair. Ele fala com orgulho dos delitos que praticou, não tem consciência de que o que fez é errado. Agora, o caso de Marcelo se tornou um dilema administrativo e ético para o Brasil. Uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, em linha com a luta antimanicomial, determinou o fechamento de todos os hospitais de custódia do país. A ideia é transferir os pacientes para um tratamento mais humanizado, em redes de atenção psicossocial. Uma política bem intencionada, mas que não parece ter previsto casos como o de Marcelo. Com o esvaziamento do Hospital Henrique Roxo, ele se tornou seu último e único paciente. O Estado não sabe o que fazer com ele. Uma tentativa de transferi-lo para um hospital psiquiátrico comum foi barrada pela Justiça, que reconheceu que o local não tinha a estrutura de segurança necessária. A verdade é que ninguém o quer. Ninguém tem a estrutura ou os recursos para garantir que ele não fará novas vítimas. Seu futuro está em um limbo. O caso do vampiro de Niterói se tornou o teste final para os limites da reforma de saúde mental no Brasil. Ele desafia a premissa de que todos os pacientes podem ser gerenciados com segurança em ambientes abertos. Sua periculosidade, atestada por décadas de consenso médico, colide com uma política idealista. O que fazer com um homem que a lei diz ser inocente por insanidade, mas que a ciência diz que quase certamente voltará a matar se tiver a chance? A resposta para essa pergunta definirá o futuro do tratamento de infratores com transtornos mentais graves no Brasil, e o preço de uma decisão errada é simplesmente alto demais para se calcular. A imagem que o Brasil tem de Marcelo Costa de Andrade foi esculpida pela mídia. Foi a imprensa que o batizou de Vampiro de Niterói, um apelido sensacionalista que o transformou em uma figura quase sobrenatural, um monstro saído de um filme de terror. O rótulo, embora eficaz em capturar o horror, também o distanciava da realidade, tornando mais fácil vê-lo como uma aberração da natureza, e não como o produto de falhas humanas e sociais muito concretas. Na época dos crimes, o caso dominou os jornais e a televisão, gerando uma onda de pânico e fascínio mórbido. Mais de 30 anos depois, esse fascínio não diminuiu. O Vampiro de Niterói é uma figura constante no universo do true crime brasileiro. Sua história é recontada em podcasts, vídeos no YouTube e documentários, alimentando um público ávido por mergulhar nas mentes dos assassinos. Ele se tornou uma lenda sombria, um nome que se senta ao lado de outros infames, como o Maníaco do Parque e Pedrinho Matador. Uma das fontes mais diretas e arrepiantes sobre a mente de Marcelo vem do trabalho da criminóloga Ilana Casoy. Em seu livro Serial Killers Made in Brazil, ela dedicou um capítulo ao caso, incluindo uma entrevista que fez pessoalmente com ele na prisão. É um documento raro e perturbador. Casoy descreve a experiência como uma das mais chocantes de sua carreira. Em seus relatos, Marcelo não mostrava qualquer arrependimento. Pelo contrário, falava dos crimes com orgulho, com um prazer visível em descrever os detalhes mais cruéis, observando a reação de horror na entrevistadora. O trabalho de Casoy é fundamental porque nos dá acesso direto às palavras do assassino, às suas racionalizações, à sua lógica interna delirante. É o mais perto que podemos chegar de olhar diretamente para o abismo.
O caso de Marcelo Costa de Andrade, o vampiro de Niterói, é uma cicatriz profunda na história do Brasil. Uma análise de sua vida revela que monstros não nascem prontos. Eles são construídos. Ele foi o epicentro de uma tempestade perfeita, onde trauma pessoal, desordem psicológica e o colapso do sistema social convergiram de forma catastrófica. Sua biografia é um testemunho brutal de como uma infância de abuso e negligência pode forjar a arquitetura de um predador. Mas sua história é também um espelho que reflete uma sociedade doente. O Brasil do início dos anos 90, com sua crise econômica e o desmantelamento das redes de proteção, criou um ambiente que permitiu a Marcelo caçar impunemente. Ele encontrou em meninos de rua, crianças invisíveis e sem valor para o sistema, as vítimas perfeitas. Seus crimes não podem ser dissociados do contexto que os tornou possíveis. Hoje, mais de 3 décadas depois, o perfil psiquiátrico de Marcelo continua a desafiar a justiça e a saúde mental. Absolvido por insanidade, mas considerado permanentemente perigoso, ele vive em um limbo legal e ético. Ele personifica um dilema que o Brasil ainda não conseguiu resolver. Como uma sociedade pode ser, ao mesmo tempo, compassiva com os doentes mentais e segura para seus cidadãos? Os ecos do vampiro de Niterói ressoam até hoje. Seu caso é um lembrete sombrio das consequências do abuso infantil e da importância vital de um Estado que protege os seus vulneráveis. Acima de tudo, ele permanece como uma pergunta sem resposta, um enigma sobre os limites da lei, da psiquiatria e da nossa própria capacidade de conter as formas mais extremas da escuridão humana. Se você chegou até aqui e acredita na importância de investigações profundas como esta, que vão além das manchetes, inscreva-se no canal O Relator Sombrio. Ative as notificações e deixe o seu comentário abaixo. Sua participação é o maior incentivo para continuarmos a trazer à luz as histórias que não podem ser esquecidas. O Relator Sombrio, desvendando as sombras da realidade.